Passamos o dia entrevistando pessoas na Praça Vermelha. A ideia era resgatar um pouco da memória das Olimpíadas de 1980, mas parecia que as pessoas não queriam remexer no passado. De repente, nossa sorte começou a mudar. Com licença, o senhor se lembra das Olimpíadas de 1980? Sim, claro. E como foi para você? Olha, a população de Moscou participou intensamente dos Jogos. Vivemos Olimpíadas com muita alegria, ficamos muito felizes com a participação dos nossos atletas, ainda que a América, a parte do Ocidente, tenha preferido ficar de fora. E isso te incomodou? Bom, não é muito agradável quando se recusam a ir a uma festa sua, não é mesmo? Pelo menos viram pela televisão e a nossa festa foi muito bonita. A senhora assistiu de onde? Do Brasil. Ah, vocês estiveram aqui. A entrevista continua e ele começa a remexer a memória. Ele nos convida, então, a ir à sua casa. Sempre morei aqui com minha mãe e temos em casa muitas lembranças dessa época. Vocês vão gostar. Parecia feliz em poder desabafar um pouco de sua história. E estava tão satisfeito em falar das Olimpíadas de 1980 que mesmo o fato de morar no quarto andar e eu estar numa cadeira de rodas não fez desistir. Minha equipe me ajuda e sou carregado na cadeira até o apartamento. Ao chegar lá em cima, ele me apresenta uma senhora que parece uma babusca. É a sua mãe. Mãe, esses são os meus amigos brasileiros que estou fazendo um filme sobre Olimpíada de Moscou. Ela franze a testa e pergunta contrariada. Por que mexer com esse passado, meu filho? Veja bem, senhor, meu marido até morreu de desgosto. Ela nos serve um chá num antigo e belo samovar. Percebo que é uma casa de comunistas. Enquanto isso, o homem abre um armário próximo, onde consigo ver algumas recordações. Pôster de Lenin, Marx, um pequeno astronauta, memórias da antiga União Soviética. Ele encontra um bottom do Misha e o coloca no peito. Tiro do bolso um bottom igual, uma nota de dinheiro russo e uma foto de meus pais. Lembrança de quando eles estiveram nas Olimpíadas. Em vez de assistir pela televisão, eles preferiram ver com os próprios olhos. Ele tira do armário um álbum com imagens da Olimpíada e começa a folhear. Eu participei de 3 Jogos Olímpicos como atleta, um como comentarista. Esse é o que eu tenho assim, mais vivo na memória. Os momentos dentro do Estádio Olímpico, a situação dos grafismos, né, que o público fazia, impressionante, num colorido, num sincronismo muito grande. Então, por exemplo, uma coisa que acho que todo mundo, quem teve a oportunidade de ver, não vai esquecer, o símbolo olímpico, que era um urso, né, o ursinho Misha, foi uma coisa muito significativa. Era uma coisa assim, era carinhoso, era carismático, era lindo, era emocionante. Eles usaram muitas crianças, né? Eram jovens participando daquela cerimônia que tinham impacto por serem crianças que estavam fazendo aquilo lá, né? Foi a mais linda de todos os tempos, incomparável. Nada que se faça através de eletrônica ou coisa que o valha pode chegar perto do espetáculo que eles nos deram. A coisa mais impressionante que eu não vou esquecer, até hoje, com todos os efeitos especiais que possam ter, foi na hora de acender a pira olímpica, que era o Belov. Ele vem correndo e vai em direção ao painel humano na arquibancada. E de repente, no meio da multidão, começa a se formar uma escada com pedaços do metal e suportaram aquilo, e ele foi subindo no meio daquele povo como se estivesse galgando o céu e chegou até lá em cima. Isso foi marcante demais, cara. Então foi um dos momentos mais lindos da minha vida, foi ter jogado a Olimpíada em Moscou.
você com aquelas pessoas de tudo quanto é nacionalidade, sabe, culturas diferentes. Aí você conversa com um, conversa com o outro, faz mímica com o outro, troca, pega um pin, sabe? Nossa, eu tenho um pin até hoje guardado lá em casa. Então é uma coisa única, única. Não existe uma coisa igual para qualquer desportista. Poder assistir essas pessoas de todos os esportes, os hábitos de cada um, as diferenças de cultura, né? Você vê, por exemplo, o pessoal da Índia, os homens da Índia andavam de mão dada normalmente, se cumprimentando, os russos se beijavam na boca. A gente fica assim, um choque cultural, né? Primeira vez você ir para um lugar, para um refeitório, aí você senta ao lado de um Teófilo Stevenson, que era o grande campeão de boxe cubano, João do Pulo, que era um ídolo e era brasileiro, estava ali perto da gente, né? Nadia Comaneci, que em 76 tinha brilhado de uma forma única, estava lá perto da gente, estão aqui do meu lado, eu sou parte disso. Enfim, grandes nomes, grandes ídolos que você conhece pela TV, à distância. Os Jogos Olímpicos proporcionam justamente essa integração, vamos dizer assim, esse contato direto com as pessoas. Isso é um crescimento inestimável. Eu me lembro muito bem que foi uma fase de transição para a seleção brasileira, porque nós tínhamos os jogadores mais veteranos, no caso Moreno, Suíço, jogadores que estavam ali já não no final de carreira, mas em termos de seleção brasileira, já praticamente a última competição pela seleção e a chegada dessa turma nova. Eu lembro de um jogo que foi muito marcante, foi contra a Polônia. Polônia, que era a atual campeã olímpica. Nós perdíamos de 2-0 e na época o Paulo Russo era o treinador e ele trocou quase que o time inteiro, botou essa garotada para jogar. Eu lembro que estava o Bernardinho, enfim, Bernard, já era uma realidade, mas era ainda jovem também. E nós viramos o jogo para 3-2, uma vitória fantástica em cima da atual campeã olímpica. E dali o voleibol começou e não teve mais volta. Moscou certamente foi eu acho que a consolidação de que uma base de jovens, aí eu falo de Bernard, Renan, Montanaro, Xandó, Amauri, William, que já era um pouquinho remanescente da geração um pouquinho anterior, e esses compuseram essa base que deu origem a depois a chamada geração de prata. Alguns grandes talentos surgindo também na seleção feminina, caso da Isabel, da Jaqueline, a Vera Mossa, né, que tinha 16 para 17 anos, que depois foi a várias Olimpíadas depois. Ali estava também surgindo também o esboço de uma geração, ou ao menos aquelas que inspirariam as gerações seguintes a transformar também o voleibol feminino. Das lembranças que eu tenho daquela época, a mais vívida, a mais forte, é realmente o nosso revezamento, o grupo, eu com meus companheiros, nós no pódio, vendo a bandeira brasileira subir. Isso é uma sensação assim única, né? Aí não teve jeito de segurar o choro vindo ali, a gente lembrava, né, de onde tinha vindo, o que a gente tinha feito, quem tinha apoiado, pai, mãe, que naquela época a gente não tinha essa estrutura que hoje a natação brasileira tem, que os esportes amadores têm, não tinha dinheiro. Assim, foi uma coisa mágica, foi assim, pô, cara, eu vim para os Jogos Olímpicos e consegui a medalha, para mim é demais, né? Vocês não tinham noção do que era tão importante quanto ter uma medalha. Medalha, vamos estar no pódio. Então, ali, acho que o seu ego fica do tamanho do mundo, você fica rindo à toa. Nós já tínhamos a ordem definida já um ano antes de como é que seria a ordem dos revezamentos. E no caso do 4x200, já estava definido um ano antes. E queria comemorar, queria ir para a Vila, e aí o Jorge Fernandes caiu no antidoping e ele não fazia xixi de jeito nenhum. O homem demorou 3 horas para sair daquele banheiro. A gente doido para chegar na Vila, para chegar, para contar mais para o brasileiro, para poder até me falar com a família, que não tinha essa globalização toda. Mas a partir do momento que eu botei o pé na porta do refeitório, onde tinha vários atletas sentados nas mesas, começaram a pegar os talheres e começar a bater nas mesas, assim,
começar a aumentar, mas assim, batendo muito. E eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Eu falei, não, isso aqui é referência de um atleta medalhista. Eu falei, nossa... Nós ganhamos com larga margem. Tanto é que a gente até já, naquele dia, foi consagrado campeão por antecipação. E claro que foi uma alegria muito grande. A gente, depois da chegada, vieram os barcos já acenando, já sabendo que a gente, por antecipação, seria campeão. O coração bate forte, né? Você sente aquela emoção. Puxa, eu cheguei no topo mesmo de onde eu podia ter chegado nesse esporte. As nossas medalhas de ouro em 80, né, juntamente com Marcos Soares, Eduardo Penido, que também foram ouro nessa Olimpíada, foram uma consagração da vela, né, no cenário assim, internacional. E talvez um marco também para daí para diante o Brasil sempre ter também conquistado pódios em Olimpíadas e em campeonatos mundiais. Teve uma discussão política na época sobre o novo Estatuto do Estrangeiro. Foi bastante movimentado essa história, estava lutando contra esse estatuto, né, porque é xenófobo mesmo. Eu subi no palanque com Franco Montoro também, para falar contra esse estatuto. A Iugoslávia tinha um timaço para variar. O nosso também era um timaço. Só que perdendo para a Espanha, a gente tinha a obrigação de ganhar da Iugoslávia para poder ir para a semifinal. Nós jogamos no pau o tempo todo, ponto aqui, ponto lá, ponto aqui, ponto lá. No final do jogo, nós passamos na frente um ponto. Faltam 5 segundos, nós ganhando de 1 ponto. O Delibazic vem para o ataque, o Marcel passa por trás dele, para não fazer falta, o juiz, falta. Mentiroso, ladrão, não tinha falta, mas a Iugoslávia, falta. Vai o Delibazic para o lance livre, faltando 3 segundos. Acerta os 2 lances livres. A Iugoslávia passa 1 ponto na frente. Isso é para deixar qualquer um revoltado. Esse é um dos momentos que fica na nossa raiva do esporte, mas a Iugoslávia era melhor time que nós e venceu a Olimpíada. Mas nós deixamos de fazer uma semifinal. Coisa que a Itália fez, que perdeu para a gente de 35 pontos de diferença. A Itália fez a final contra a Iugoslávia. E nós, com um time bom que poderia ter vencido Olimpíadas, acabamos em 5º lugar. Todas as Olimpíadas que eu participei, foram 3, tiveram um boicote. Por exemplo, em 76, a primeira Olimpíada, houve o boicote dos países africanos por causa do apartheid. Né? Aí, em 80, houve o boicote dos países do bloco ocidental liderados pelos Estados Unidos por causa da invasão do Afeganistão. E em 84, os países do bloco socialista deram um troco, alegando que não teriam segurança. Ainda bem que teve o boicote, senão eu teria jogado 4 Olimpíadas. A gente tinha o objetivo de colocar atletas na Olimpíada, né? Então isso está na minha cabeça, eu vou à Olimpíada. Então eu sou um atleta, sou recordista, já quero ir à Olimpíada. Então se fez um projeto para ir à Olimpíada. Então a gente atingiu esse projeto. Eu lutei com o Kim, um coreano, e a luta foi dura e um juiz deu a luta para ele, outro juiz deu a luta para mim, e o central, que era chinês, né, e já conhecia ele dos Jogos Asiáticos e tal, deu a luta para ele. Foi uma grande Olimpíada para o judô. Eu saí na primeira luta com um adversário da Bulgária, Atanasov. Eu sempre fui um lutador de pontaria, né? E eu acertei ele muito rápido, com 17 segundos eu acertei. Ele deu um ipom nele com 17 segundos.
Na segunda luta eu peguei o francês Jean-Luc Rouget, que já era campeão mundial europeu. Fizemos uma luta equilibrada, 0-0 até os momentos finais, e ele conseguiu uma vantagem, uma pequena vantagem sobre mim na luta, o Cocá, e me ganhou nos últimos segundos. Fui para a final nos 400 livre, tirei quarto, e fui para a final nos 400 medley, tirei quinto. Quer dizer, então eu terminei a Olimpíada com a medalha, com um quarto e com um quinto lugar. Olha, você ter feito uma carreira e nesta carreira você ter podido jogar 5 Olimpíadas, eu acredito que é o sonho de qualquer atleta. Ele foi para competir e saltou de forma maravilhosa. Saltou como um campeão olímpico que ele foi e não trouxe por motivos alheios às nossas vontades e às regras e à moralidade do atletismo. Ele falava para mim: Pedrão, eu não queimei. Eu sei quando eu queimo. Eu tenho certeza que eu não queimei. E ele falou: eles me roubaram. Eles me roubaram. Eu ganhei a prova. Mas aí ele já estava chorando. Eu não posso afirmar que desses 4 saltos que deram FAO para ele possa não ter queimado um. Mas os outros saltos, todos eles ganhariam a competição. A minha impressão, leigo, mas onde eu estava, ele tinha sido roubado. Aquilo me incomodou tanto, porque você tem uma noção de onde ele saltou, onde ele caiu. Mas assim, eu me lembro disso, da frustração. Ele era o nosso grande ídolo, recordista mundial, e nós esperávamos um ouro ali, né? Então era uma lembrança muito forte que eu tinha. Eu tive conversando com pessoas da antiga União Soviética que tiveram naquela oportunidade, que confirmaram que realmente ele foi roubado. Houve uma confirmação. As pessoas que tiveram alguma participação ali nos Jogos Olímpicos, eles confirmam que realmente ele foi garfado. Dava para ver que ele bateu o recorde olímpico e mundial ali muitas vezes, cara. Você via todos os atletas saltando e via que ele saltava bem mais. Ele ganhou a prova. Ele ganhou a prova como o primeiro homem a passar de 18 metros. E roubaram literalmente o João Carlos. Qualquer pessoa que pegar aquele filme e botar hoje no computador, os saltos, vai ver aonde o João caiu e pode colocar lá que vai ver se ele não fez mais de 18 metros. Era ponto de honra eles ganharem o salto triplo. A parte cultural da Olimpíada foi sensacional. Tinha ópera, balé, um negócio assim, fora do comum. Concertos o tempo todo, em todo lugar. O Bolshoi era aberto para a gente o dia inteiro. Toda a Vila Olímpica você tem uma praça central onde todos se encontram diariamente para descontrair, para conversar, conhecer as pessoas. E essa praça no final, quanto mais para o final da competição, mais ela se transformava ali numa grande feira de materiais esportivos e produtos, né, das mais diversas etnias ali para troca, venda. E eu peguei e levei lá, juntei todo o meu material que eu tinha, tudo que eu tinha do Brasil, e eu levei lá para a praça para trocar. Para minha surpresa, quando eu abri a minha mochila ali para esperar as trocas, eles vieram ofertando dinheiro, queriam comprar os materiais brasileiros. Não sei se pela cor, se interessaram demais. E pagavam, faziam ofertas assim, até interessantes. E eu falei, ok, eu vendo. Aí veio um último rapaz e apontou para minha bermuda e ofereceu não sei quantos dólares. Eu falei, a bermuda? Eu não tenho mais nada para voltar para o quarto. Ele falou, eu quero a bermuda. E eu falei, olhei para o lado, aí eu tinha um amigo, eu pedi a toalha, ele tinha uma toalha. Eu falei, você me empresta a toalha? Ele falou, eu empresto. Eu falei, tá bom, tá feito o negócio. Eu me enrolei na toalha, abaixei, que nem surfista faz na praia, né? Abaixei a bermuda, fiquei de cueca e a toalha por cima. E entreguei a bermuda para ele, saí de cueca da praça, foi... Como vocês sabem todos, na época, a Rússia não tinha nada
para os russos. Filas imensas para comprar pão, para comprar qualquer coisa, leite. Na vila tinham lojas que vendiam coisas para os atletas. Tinha luneta telescópica para ver planetas. Vendiam lunetas. Tinham algumas. Não lembro quantas eram, mas devia ter umas 10 lá para vender. O que aconteceu com essa luneta? Tinha um prédio do Brasil, todo o Brasil masculino. E tinha uns outros prédios femininos ao redor do nosso prédio. Um brasileiro comprou a luneta e ficou olhando o prédio feminino. E começou a ver coisas interessantes. Falou para outro brasileiro comprou a luneta. Tinha umas varandinhas onde essa luneta no tripé ficava preparada em vários pontos estratégicos do nosso prédio. Vários. Você chegava no prédio e você via as 10 lunetas lá. E os brasileiros ficavam buraqueando o prédio das meninas. Tinha uns 3 prédios para você buraquear. Por outro lado, as meninas começaram a saber que existia essa luneta observando. Começaram a se mostrar para os brasileiros. O que aconteceu é que ficou uma loucura. Todos os brasileiros queriam olhar a luneta e só tinham essas 10. Eu lembro que tinha um jogador do nosso time, que eu não vou dizer o nome para não comprometê-lo, que ele um dia veio ao jantar com um olho branco e outro vermelho, completamente, porque passou o dia lá com o olho na luneta. No final, toda a Vila Olímpica sabia do fato. Foi o fato mais engraçado e curioso que eu já vi em uma Olimpíada. Nós imaginávamos o que eles teriam para apresentar de grandeza, e foi uma coisa fantástica. O que deu para perceber até hoje é que, para mim, aquela abertura olímpica e também o encerramento foi o teatro mais natural e mais plástico que eu já assisti na minha vida. Tinha a imagem do ursinho, na hora que desce as lágrimas dele, ali foi um momento mágico que todo mundo, você via aquele barulho, todo mundo parou, sabe? Parece que congelou aquele negócio, vendo aquele ursinho chorando. Ele chorou de satisfação, de alegria, porque para eles, como organização, e pelo que aconteceu no encerramento e na abertura, ele tinha que chorar de alegria mesmo, de emoção. Pô, não tinha uma pessoa que eu visse que não estivesse chorando. Não tinha absolutamente ninguém. Eu já fiz 10 Olimpíadas. Nada foi mais emotivo, nada foi mais bonito, nada foi mais gostoso. Ninguém vai fazer